Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos a sua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, que ele seja o nosso professor, meu Pai. Nos capacita, Deus, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá discernimento, nos dá unção, meu Deus, nos dá crescimento espiritual, meu Pai. Que a gente aprenda, que a gente coloque em prática, que a gente amadureça espiritualmente, meu Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Confirmação de uma Promessa. Nós vamos fazer a leitura que está em Gênesis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas tuas gerações. Amém? Então, nessa aula de hoje, nós vamos continuar estudando sobre Abraão, e nós vimos logo aqui nesse texto de abertura que Deus ele fez um concerto. Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão, e ele muda o nome de Abraão. O primeiro versículo, ele chama Abraão de Abrão, com apenas um A, que era o nome dele e tinha um significado. Nós vamos ver isso na lição de hoje. E depois Deus muda o nome dele para Abraão, com dois As, e tem um novo significado. Deus dá um novo significado, um novo propósito para a vida, para a existência de Abraão. Nós estamos vendo nesse trimestre que, mesmo nós sendo filhos de Deus, como Abraão era, nós estamos sujeitos a enfrentar conflitos, provações, tribulações nas nossas jornadas. Mas as lutas e as provações, elas não vêm para nos desanimar ou para nos destruir. Deus permite que a gente tenha provações para que a gente confie mais nele, para que a gente veja o poder de Deus, né? Então, com Abraão foi assim. E a gente vê através das provações e das dificuldades que Abraão enfrentou, né, que essas tensões, esses problemas, eles podem se transformar em oportunidades de crescimento espiritual. Então nós precisamos entender, e nós aprendemos isso com a vida de Abraão, com a história dele, que não importa o tamanho do nosso problema, Deus está no controle e ele é fiel para cumprir tudo, absolutamente tudo o que ele prometeu. Então, a gente viu nesse texto de abertura, nesses versículos que nós lemos, que Deus prometeu que Abrão seria pai da multidão de nações. Só que a gente tem visto desde a primeira lição que foi um tempo de espera para que isso acontecesse. Abraão já estava com 99 anos. A mulher dele, Sarai, ela era estéril e agora ela também já era idosa, ela já estava com 89 anos. E até agora não tinha nascido o filho da promessa. Então, o eterno, Deus, mais uma vez, ele traz esperança ao coração de Abrão, afirmando: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, entre a tua semente depois de ti em suas
gerações. Então, nesse caso, nessa oportunidade, nós vamos ver como Deus é fiel e como ele cumpre as suas promessas no tempo certo. Deus, ele não se atrasa, Deus, ele não demora, ele faz aquilo que ele quer fazer no tempo certo. Amém? E o primeiro tópico da lição diz assim: Deus muda o nome de Abraão e de Sarai, o novo nome de Abraão. No Antigo Testamento e até no Novo, os nomes dos filhos, eles não eram escolhidos porque os pais achavam aquele nome bonito ou porque era um nome que estava na moda, né? Vários fatores mais profundos eram levados em consideração na hora da escolha do nome do filho, influenciavam essa escolha. Então a gente vai ver que na Bíblia, algumas pessoas tiveram os nomes escolhidos pelo próprio Deus, então foi a vontade de Deus, como por exemplo, João, o João Batista, né? Foi Deus que falou que o nome dele seria João, né? O nome de Ismael, a gente já viu que foi Deus que falou, primeiro inclusive para Agar, né, que o nome dele seria Ismael. O próprio nome de Isaac foi o próprio Deus que escolheu a vontade de Deus. Outras coisas que influenciavam eram as circunstâncias na hora do nascimento ou até mesmo características físicas do bebê, como foi no caso de Esaú, que nasceu ruivo e bem cabeludo, então por isso o nome dele é Esaú. No caso de Abrão, o seu nome original significava pai exaltado. Porém, diante do plano de Deus para sua vida, esse nome não era mais adequado, né, para o que ele ia realizar, né, para o que Deus ia fazer através da vida dele. Então, Deus muda o nome para Abraão, confirmando que seria o pai de multidão, como a gente leu no texto de abertura. E aí, o próximo subitem fala sobre o nome de Sarai. Então, a princípio, né, nós falamos Sara, porque Deus trocou o nome dela para Sara, mas inicialmente o nome dela era Sarai, que em hebraico significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome, Sara, significa mãe de nações. Então, lá em Gênesis 17, o 15 e o 16, ele diz: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então a gente pode ver que por intermédio da vida de Abraão e Sara, Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que confiam em Deus e atendem o seu chamado. Então Deus não faz promessas apenas para Abraão e Sara, mas para os seus descendentes, né? Para aqueles que acreditarem em Deus, para aqueles que confiarem em Deus. E o próximo subitem fala: o pai da fé riu diante da promessa. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado. A gente até falou sobre isso na lição passada, né? Que a gente não pode deixar o tempo influenciar a nossa fé. E aí, quando Abraão ouve novamente a promessa de Deus, né, de que ele seria um pai de multidões, né, que ele seria pai de nações, e ele já estava com 100 anos, né, praticamente. E aí ele ri daquilo. Em Gênesis 17, ele fala: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? Então, a espera prolongada fez com que eles até duvidassem da promessa. Gente, e humanamente falando, como é que uma mulher de 90 anos e um homem de 100 anos podia acreditar que eles poderiam ser pais, né, que eles poderiam ter filhos? Mas para Deus nada é impossível. Então nada acontece na Bíblia por acaso. Eu acredito, inclusive, né, que Deus fez com que eles tivessem o filho da promessa nessa idade tão avançada para mostrar que para Deus nada é impossível, né, que a vontade de Deus ela se cumpre independente do tempo, das circunstâncias, do que está acontecendo humanamente falando, né? E muitas vezes essa espera prolongada, ela pode entristecer o nosso coração,
ela pode fazer com que a gente duvide, mas a gente precisa entender que para Deus nada é impossível. E que essa história de Sara e Abraão deixa isso muito claro. Amém? E aí o próximo tópico da lição diz assim: a confirmação do concerto de Deus com Abraão. O chamado de Deus a Abraão foi especial. O Senhor, ele confirmou o concerto ou pacto, né, com Abraão de modo muito solene. Então, logo após fazer a mudança do seu nome. Então, assim, Deus deixou ali uma marca, né, algo assim, uma mudança. Olha, mudou o seu nome. Você não vai ser mais Abrão, Sarai não vai ser mais Sarai, você agora vai ser Abraão e vai ser Sara. Né? Eu estou confirmando o meu pacto contigo, a minha aliança com vocês. E aí a gente pode ver em toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos. E aí a gente se pergunta, mas o que significa pacto? Segundo o dicionário bíblico Baker, é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. Esse é o pacto, esse é o significado da palavra pacto. A primeira vez que nós vamos encontrar a palavra pacto nas Escrituras é em Gênesis, capítulo 6, versículo 18. No Novo Testamento, a palavra pacto, ela significa literalmente um novo concerto, uma nova aliança. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu alguns acordos, mas é no Novo Testamento que uma nova promessa e um novo acordo são estabelecidos por intermédio de Jesus Cristo, uma nova aliança, um novo pacto. O Filho de Deus, ele estabelece esse novo pacto, né, com o povo, com os homens, com aqueles que acreditarem. Então é importante que a gente tenha uma exata compreensão do concerto de Deus com os patriarcas, com Abraão, com Isaac, com Jacó, a fim de que a gente aprenda como Deus quer que vivamos em aliança inquebrável e perseverante com Ele. Amém? Próximo subitem diz assim: qual o objetivo do concerto com os patriarcas? Então, o propósito único e supremo era trazer salvação não apenas para a nação de Israel, mas para toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. Está escrito na palavra de Deus. Então, o concerto de Deus foi dado ao povo de Israel inicialmente, para que eles pudessem ser a luz dos gentios. Deus, ele nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo. A graça de Deus era para todas as nações. Então, Deus inicialmente fez um pacto com o povo de Israel, para através do povo de Israel alcançar, abençoar todas as famílias da terra. Por isso que desde o Antigo Testamento, Deus, ele já vai mostrando ali que ele estava disponível para quem quisesse, para quem tivesse compromisso com ele, para quem o honrasse, para quem o reverenciasse. Por quê? A gente tem o exemplo, por exemplo, de Ruth. Ela não era da nação de Israel, mas ela acreditou no Deus de Israel. E ela entrou, inclusive, para a genealogia de Jesus. E então, a gente vê claramente que Deus, ele fez uma aliança com Israel, mas o objetivo é alcançar todas as famílias da terra. E isso se cumpriu através de Jesus Cristo. Então, depois da sua ressurreição e ascensão aos céus, né, os seus discípulos transmitiram o evangelho por todo o mundo. Se espalhou para todas as nações, para todos os povos da terra. E o próximo tópico diz assim: o concerto e as promessas. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Vamos ver. Deus seria o escudo e o galardão de Abraão. Gênesis 15, versículo 1. Lhe daria muitos descendentes. Gênesis 15, capítulo 5. E também a terra de Canaã como herança. Gênesis 15, capítulo 7. O Senhor também tem um pacto conosco em Jesus Cristo. E a sua maior promessa e bênção para nós é a salvação para a nossa alma. Então, a vida eterna em Cristo é o maior bem que uma pessoa pode receber. Mas para receber é preciso que
que a gente persevere em Cristo até a morte. Amém? Então nós precisamos crer e perseverar. Nós precisamos permanecer em Jesus todos os dias da nossa vida. Nós não podemos deixar, o azeite acabar. Nós precisamos estar firmes na rocha, que é Jesus. E o próximo tópico diz assim: o pacto perpétuo da circuncisão. O primeiro subitem diz assim: todo macho será circuncidado. Então, na renovação do concerto de Deus com Abraão, ele incluiu o pacto da circuncisão. Foi o próprio Deus que instituiu a circuncisão para os judeus. Deus lhe disse que aquele seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão. Uma marca perpétua que lembraria o compromisso e a fidelidade de Deus. A gente leu, na abertura de Gênesis 17 até o 9, mas no versículo 10 fala sobre a circuncisão, sobre esse pacto visível que o Senhor estabeleceu com o povo de Israel. O próximo subitem diz assim: quando deveria ser feita a circuncisão? Então, o bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. Foi isso que o Senhor estabeleceu. Apesar de que quando Deus estabeleceu, os primeiros não foram circuncidados com 8 dias. Eles já eram adultos, eles já eram velhos, eles já eram grandes, Então, eles foram circuncidados já grandes e adultos. Mas a circuncisão, ela é feita até hoje entre os judeus, sendo realizada hoje, por especialistas, com o uso de anestesia, com todos os cuidados. Naquela época não tinha nada disso, mas foi Deus que ordenou e eles fizeram e foram abençoados pelo Senhor por estarem obedecendo. Eu vou até ler Gênesis capítulo 17, o versículo 10, para os irmãos verem. Diz assim, este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Amém? Então essa foi uma ordenança do próprio Deus e eles cumprem e obedecem isso até hoje. O próximo subitem diz assim: a circuncisão do coração. Então, em obediência à determinação de Deus, depois que ele recebeu essa palavra do Senhor, Abraão realizou esse ato, inclusive no seu filho Ismael, quando ele já tinha 13 anos de idade, e todos os homens que estavam na sua casa. Ele próprio, Abraão, foi circuncidado quando ele já estava com 99 anos de idade. Só que a gente sabe, através da história, da Bíblia, que muitas pessoas, eles começaram a ter essa questão da circuncisão apenas como um ritual, Eles não tinham mais aquela reverência e aquela honra, com relação ao pacto, com relação ao que simboliza, o que significa a circuncisão. Então, aí o Senhor pega e fala lá em Jeremias 9, 25, 26, olha o que ele diz. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Lá em Romanos, capítulo 2, versículo 25, diz assim, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Amém? Então, nessas duas passagens que nós lemos, a gente vê o Senhor falando a respeito da circuncisão, e como ela é feita assim, ela é uma coisa também interior, Não tem que ser só algo físico, uma marca no nosso corpo, mas tem que ser no nosso coração, Nós devemos obedecer ao Senhor, Então nós não podemos esquecer de que a circuncisão física, ela era inútil
para aqueles cujo coração permanece incircunciso. E como que é realizada essa circuncisão no coração? Ela é realizada quando a pessoa ama o Senhor por completo e entrega-se a Ele todo por completo também. Na nova aliança, somente a circuncisão do coração, mediante a graça e a fé em Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Então, o Senhor, Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa obediência, Ele quer o nosso amor, Ele quer a nossa reverência. E nós precisamos ter reverência por Deus, pelas coisas de Deus. Nós precisamos honrar o Senhor com as nossas vidas. Então, é muito importante que, mais do que símbolos visíveis de que nós pertencemos a Cristo, a gente tenha atitudes no nosso coração, no nosso interior, que demonstrem, né, que nós servimos a Cristo de verdade. Amém? E aí a conclusão diz assim: vimos nessa lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Toda a humanidade será abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. A história de Abraão revela o amor e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus e ver as suas promessas sendo cumpridas. Amém? Então a gente viu que nessa lição de hoje, antes de Deus cumprir a promessa, Ele confirmou a promessa para Abraão. E Ele fez um pacto e trocou o nome de Abraão, trocou o nome de Sara, fez com que ele se circuncidasse como um sinal da aliança entre Deus e o povo judeu. Né? E Abraão, ele já era um homem obediente. Abraão, ele já era um homem de fé, que acreditava no Senhor, né? Apesar de, por causa da demora, por causa do tempo que eles tiveram que esperar, talvez ele já estivesse duvidando da promessa, ou nem tivesse mais expectativa de que realmente acontecesse, mas nós vimos que quando Deus promete, Ele cumpre. E nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração, né? Tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, não importa o tempo. O tempo faz com que o seu testemunho seja ainda mais poderoso, seja ainda mais glorioso, né? Porque no caso de Abraão e Sara, né, por causa do tempo, humanamente era impossível que eles fossem pais, mas eles foram, né? Eles geraram o filho da promessa já bem idosos, com a idade bem avançada, né? E isso glorificou o nome do Senhor. Amém? Então nós não podemos duvidar, a gente tem que acreditar em Deus, acreditar nas promessas de Deus e nos lembrar que o Senhor, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém? E essa foi a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.